Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a como utilizar um sugador de solda. Nessa oportunidade vamos ver como armar, como fazer os disparos, como fazer a limpeza e também vamos ver a aplicação dele na prática, sendo utilizado dessoldando os componentes em PTH. Roda a vinheta. Olá pessoal, então vamos lá? Hoje nós vamos aprender como utilizar aqui essa ferramenta na eletrônica, muito utilizada, né? Hoje, algumas vezes pouco utilizada pelo fato dos componentes que hoje estão saindo ser, na sua grande maioria, em SMD, mas ainda temos muitos componentes em PTH. E essa ferramenta aqui que é essencial na bancada de um técnico em eletrônica, ela é muito utilizada quando nós vamos fazer as dessoldagens dos componentes. Vamos dessoldar, vamos tirar o componente da placa. A gente utiliza esse coleguinha aqui, que nós chamamos de sugador de solda. Aqui para mim, eu conheço ele como sugador de solda. Isso aqui é um bem básico, mas todos ele tem esse mesmo princípio. O que é que vai conter o sugador? O que é que vai conter no sugador de solda? Ele vai ter a sua parte que ele vai armar, ele vai ter o disparo, que quando for sugar você vai acionar aqui, ó. Aqui você vai armar e aqui você vai sugar, e também tem aqui o bico a qual você vai posicionar sobre o lugar aonde você vai fazer a dessoldagem. Então, nós usamos também essa borracha, né, que com a borracha você consegue fazer uma dessoldagem. Uma borracha de silicone você consegue fazer uma dessoldagem bem mais precisa. Essa dessoldagem acaba acontecendo porque diretamente com a borracha, com o plástico, acaba que você não tem uma colocação perfeita desse plástico sobre o componente PTH. E quando a gente coloca o estanho com o ferro sobre o local onde vamos dessoldar, quando vamos colocar o sugador ele sem o pito de silicone, a gente não tem a precisão de puxar a solda. E é esse movimento aqui que a gente fazemos. A gente arma aqui esse equipamento e sugamos aqui, desarmamos aqui para sugar. Eu vou pegar uma placa aqui para a gente fazer aqui algo prático aqui para a gente soldar um componente aqui na prática. Olha aqui, já estou com uma placa fonte aqui, de um aparelho de som, né? Esse aparelho de som acabou que eu desfiz ele, matei ele e fiquei com a fonte aqui para trabalhar com ela. De vez em quando ela nos serve aqui de um componente. Muito bom também a gente ter, deixar essa dica, né, aí, esse bônus. É muito bom também a gente sempre ter algumas placas de sucata, porque muitas vezes você precisa de entregar o equipamento ao cliente e não temos componente muitas vezes no centro da cidade, nas lojas onde vende as eletrônicas, onde vende os componentes eletrônicos. E muitas vezes você tem uma sucata em casa que você ali vai encontrar um CI, você vai encontrar um oscilador, vai encontrar um MOSFET, vai encontrar um transistor um capacitor que vai te tirar daquela situação, né, para aquele momento. Olha aqui ela. Vou colocar aqui da parte do lado do impresso dela. Essa é a placa. Essa aqui é a placa. Eu vou dessoldar. Eu vou primeiro colocar o estanho, que é a maneira correta de nós fazermos quando vamos dessoldar qualquer componente, é colocar solda, né, ou estanho. A gente coloca a solda no lugar. Muito utilizado quando vamos dessoldar transistor em PTH, muito utilizado quando vamos dessoldar transformador. A gente estanha aqui, ó, passa para o outro pino, vamos colocando solda no lugar onde a gente vai fazer a dessoldagem, passa para o outro pino. Coisa assim, quando eu vier com ferro de solda, para fazer a dessoldagem, essa solda vai entrar em fusão bem mais rápido.
Eu vou deixar um pino aqui, esse outro pino aqui, ó, eu vou deixar ele sem colocar o estanho para você ver como é que vai ser bem mais difícil pra gente fazer a de soldagem. Então aqui, ó, eu vou armar ela aqui, ó. Eu vou armar aqui, ó. Armei e vou já ficar preparado com o meu dedo aqui sobre o gatilho. Vou trazer para cá pro local o ferro para fazer com que a solda entre em fusão. Quando eu vi que essa solda ela está em fusão, eu vou posicionar o meu sugador e vou fazer o disparo. Eu posiciono, já saiu um pouco, não saiu todo, mas ela ficou um pouco de lado, não deu para tirar tudo de uma vez. Olha só, mais uma vez, olha só, agora já saiu. Vamos no outro aqui, continuando. Olha aqui, ó. Muito estranho. Olha só. Vamos mais uma vez. Vamos aqui mais para o outro. Aí, ó. Esse movimento aqui, ó, eu já sei fazer, que é para soltar e fazer a limpeza. Mas eu vou te mostrar como vai fazer, como nós vamos fazer uma limpeza mais aprofundada também desse equipamento, que é sempre bom estar sendo feito. Olha aí. Vamos aqui, ó. Opa. Vamos aqui, ó. Veja que tem situação que a solda meio que segura e ela não sai tão fácil. Olha aqui o pino que eu disse que ia deixar. Olha a eternidade aqui, se esse ferro de soldar amoleceu, eu vou fazer com que a solda entre em fusão, pra gente fazer a retirada da solda. E com o estanho não, com o estanho é totalmente diferente. Com o estanho a gente consegue fazer o trabalho bem mais rápido, um trabalho com mais convicção de que ele está sendo feito correto. Eu fiz com silicone e agora vou fazer desse outro lado aqui, ó. Vou fazer desse outro lado aqui sem o silicone, para você ter a noção de como é um sugador de solda utilizado sem o silicone, sem o bico, né? Alguém chama bico, outro chama piteira. Eu chamo bico de silicone aqui para mim, bico de silicone. Vou botar em 3 terminais aqui, ó, esses 3 terminais, sem agora o silicone aqui. Mais uma vez a gente encosta o ferro, já estanhamos, colocamos estanhos para fazer com que a solda entre em fusão mais rápido. Agora a gente vem com o ferro, encosta sobre o terminal e vamos aqui, ó, arma ele novamente e já fica com o dedo aqui no disparo e encosta a ponteira lá. Olha aí, esse aqui me surpreendeu, saiu bem melhor do que com o silicone. Mas vamos aqui para outro. E também tem um outro detalhe aqui, é a gente deixar o ferro de solda num tempo bacana, uma quantidade de tempo ideal para que essa solda que está nesse local, ela seja por completa, entre em fusão por completo. Olha aí como está ficando perfeito. Perfeito de soldagem. Muito bom. Gostei até mais, estou achando melhor de soldagem aqui nesse lado, sem o silicone, do que com o silicone do lado direito que fizemos primeiro. Olha só, lindo, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito. Eu vou até continuar. Eu vou continuar fazendo uma coisa de soldagem aqui desses outros terminais. Achei tão bacana aqui, tão perfeito, que eu vou continuar. Colocando estanho, o serviço é esse. De soldar, componente PTH, o serviço é esse. Ferro de solda, estanho e o componente, a ferramenta a qual nós vamos utilizar para fazer a sucção da solda, né? No caso, o sugador. E o componente, o equipamento, no caso que é a PCI, a placa, que você vai querer fazer de soldagem. É simplesmente isso. Ferro de solda, estanho, para você vai fazer com que deixar essa solda mais nova, né? Para quando você vir com ferro de solda, ela entrar em fusão mais rápido e melhore com a sua de soldagem, que dê mais rapidez na de soldagem, daquele pino a qual você está querendo de soldar. Aqui eu estou embaixo de um transformador chope. Eu acho que é o transformador que recebe o sinal do oscilador. Olha só, tá perfeita.
Perfeita a sucção. Olha, perfeita a sucção, tá vendo? Eu estou fazendo esse movimento aqui, repetidas vezes, e também com esse movimento repetidas vezes, a gente vai fazendo a limpeza daqui do estanque que fica aqui, ó, na ponta desse sugador. Mas eu ainda vou te mostrar como fazer a limpeza do sugador. Continuando aqui, ó. Olha, que lindo. Perfeito. Perfeito de saudade. Vamos lá. Perfeito de saudade. Vamos lá. Perfeita. Lindo, muito bonito mesmo de saudade. Então tá aí, você me veja bem que os terminais que nós dessoldamos com o silicone, foi esse ladinho que eu vou deixar o silicone, nós tivemos mais dificuldade de dessoldar com silicone do que os terminais que nós fizemos as dessoldagem simplesmente com o sugador e o seu bico normal que ele tem. Nós tivemos mais dificuldade com o silicone do que o lado que fizemos sem o silicone. Mas aí é de cada um. Você, a partir do momento que você tiver com o seu equipamento na mão, o seu sugador, essa sua ferramenta, você vai se adaptar da melhor forma. Você vai conseguir se adaptar a uma dessas duas formas e aí você vai escolher a melhor forma que você vai trabalhar, com silicone ou sem silicone. Quem vai poder dizer é você mesmo que vai responder isso aí no seu dia a dia, né? Conforme você vai trabalhando na bancada, conforme você vai desenvolvendo seus trabalhos, você vai encontrando a melhor forma de fazer essas dessoldagens, né? Eu vou te ensinar aqui agora, dar um bônus de como fazer a limpeza interna. E como fazer a limpeza interna das soldas que ficam. Porque nós, a partir do momento que nós armamos aqui ele e acionamos o gatilho, essa solda ela vai entrar aqui e muitas vezes vai ficar presa aqui, ó. Quando a gente faz esse movimento que eu estava fazendo repetidas vezes, que eu falei agora um pouco atrás, para soltar, muitas vezes nós fazemos esse movimento e ela não solta porque a solda ela já entrou aqui para dentro desse corpo. Mas agora nós vamos aprender a como fazer essa limpeza dessa parte interna do sugador. Deixa eu tirar aqui essa placa aqui que já está perfeita aqui, com a nossa apresentação com a placa que já foi perfeita. Gostei muito da apresentação do sugador, mesmo que eu gosto mais de trabalhar com o silicone. Hoje, para você aqui, eu achei perfeito a dessoldagem com, ou melhor, sem o silicone, né? Sem a piteira de silicone. Agora aqui a gente vai pedir um auxílio de uma outra ferramenta. A gente vai pedir um auxílio de um alicate, ó, e vamos segurar aqui, ó. Nesse cantinho só, aqui, ó, nessa partezinha preta, aqui, ó, ele não está engatilhado. Segura com uma mão bem fixa sobre o sugador e a outra mão ali no alicate só nessa ponteira e faz um movimento como se você estivesse desenroscando aqui, ó, um movimento de desenroscar. Olha só, já tá vindo já. Olha só. Poucas pessoas fazem essa limpeza aqui. Eu já peguei colegas aqui trabalhei do lado de colegas que ele passava meses e talvez anos sem fazer essa limpeza, e às vezes chegava o momento de dizer que tinha que trocar o sugador, mas só que na verdade precisava simplesmente fazer a limpeza. Olha só como eu deixei de propósito aqui pra gente fazer esse vídeo hoje. Olha só como tá. Olha só a quantidade de estanho que fica. Olha só isso aqui. Será que impede o estanho a mola fazer o movimento correto? Claro que impede, né? Impede e muito mesmo. Vou dar uma batidinha aqui para ver se sai mais. Olha só a quantidade de sujeira. Olha só a quantidade de sujeira que tem aqui. Olha só. Agora ele não vai ter o disparo porque não tem a mola. Armou, mas não tem o disparo porque a mola está fora. Vou fazer uma limpezinha nessa mola aqui básica, com uma limpezinha básica aqui nessa mola, que ela também segura muito estanho. Mesmo com a nossa escova de bancada mesmo. Uma limpeza de final de dia, né? Uma limpeza no momento que a gente vai dar uma parada, no final de semana. A gente faz essa limpeza aqui para quando a gente retomarmos os trabalhos, o equipamento está perfeito. Então você veja a quantidade de sujeira que tinha dentro desse sugador. Vou deixar aí
aqui para você ver, ó. Mas aqui foi a propósito para nós fazermos aqui esse vídeo para você enxergar como fazer essa limpeza, viu? Acredite. Então vamos fazer a montagem. A montagem é simples: desarma aqui, ó, não deixa ela engatilhada, coloca a mola, primeiramente a mola. Em segundo lugar, vai vir aqui a ponteira desse sugador. E agora a gente fizemos um movimento para desenroscar, agora a gente vai fazer movimento para enroscar. Uma porca normal, a gente coloca uma porca, movimentos horários, desenroscamos com movimento anti-horário, e agora vamos fazer o movimento horário para ele voltar ao seu lugar. E pronto, está terminado. Engatilha, solta o disparo, engatilha, solta o disparo. E ele ficou até bem mais leve, viu agora? Ficou bem mais leve, bem mais macio agora. Eu estou sentindo uma maciez aqui. Então é assim, pessoal. É assim que nós fazemos. Nós utilizamos, né, na verdade, utilizamos esse equipamento o sugador de solda na bancada para sugar os estanhos nos componentes PTH. Eu te ensinei como engatilhar, como fazer o disparo, te ensinei a você fazer sugar, na verdade, a solda somente com o bico do sugador, e também te ensinei com silicone, como você fazer com silicone. Não esquecendo que para fazer as de soldagem nós precisamos ainda do estanho e do ferro de solda. Essas duas ferramentas aqui, ele vai antes no componente, né, PTH, para fazer com que a solda você venha rejuvenescer a solda e ela fique uma solda mais, como é que eu posso dizer, nova, na verdade, uma solda nova, para quando você venha fazer a sucção com o sugador, ela venha sair perfeitamente. Então, vou finalizando por aqui. Quero pedir a você, se você gostou desse vídeo aí, aperta aí no sininho para você receber todas as notificações quando a gente soltarmos os vídeos aqui. Curte aí, compartilha, deixa um teu comentário aí, um comentário teu. Me faz também um favor e me deixa aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo nos comentários, para nós sabermos aqui até onde o nosso conteúdo está chegando. Então, fica com Deus, e tá aí mais essa informação para você aplicar na sua bancada. Até mais.